E aí, pessoal? Pedem para que eu diga que eu sou quem eu sou, o que eu sempre acho engraçado, mas enfim, eu sou o Pedro Cardoso. Estou aqui a convite dos meus amigos do Quebrando o Tabu. Vamos conversar sobre o seguinte tema: o Estado não deve ser religioso. Mude a minha ideia. Tudo bem? Prazer, como está? Tá boa? Satisfação é minha. Como é o seu nome, amigo? Sidney. Sidney, por gentileza. O Estado não deve ser religioso. Qual é a sua posição sobre isso? Pedro, eu acho que é muito fácil falar que o Estado deve ser laico. Eu sou cristã e eu entendo que a sociedade, a maioria no Brasil, acho que 80% é cristã, mas possui diversos tipos de religião. Entendo que o Estado não pode interferir nessa questão individual de crença das pessoas. Mas ser não religioso é muito perigoso porque ele pode, em determinado momento, como Estado, como poder de Estado, interferir a ponto de perseguir quem é religioso. Eu não acho que a religião deve se misturar, mas eu acho que a igreja ela pode influenciar na política. De que modo o senhor pensa que isso possa se dar? Olha, você vê todas as constituições dos países ocidentais, elas são norteadas pela Bíblia. Você vai ver princípios de convivência. Você tem razão, de fato, a separação entre o Estado e a religião, ela talvez seja um fato pragmático, mas dentro de cada pessoa convive, né, essa influência permanente, quer dizer, o Estado que eu desejo é também resultado da religião que eu tenho. Talvez o grau de pureza, digamos assim, de um Estado laico dependa do grau de independência das pessoas em relação à sua compreensão de Deus, né? Exato. Quanto menos a pessoa tem uma religião, porque aquela religião a favorece, porque as religiões são também grupos econômicos, né? Exato. Os judeus tendem a comercializar com os judeus. Os evangélicos hoje no Brasil, a pessoa vai na igreja evangélica e é prometido a ela que ela enriqueça. E às vezes a vida dela realmente ganha uma melhora porque ele faz ali um círculo de amigos de negócios. Isso é um grau de impureza muito grande. Concordo. A religião fica muito contaminada do interesse material, Sim. não do interesse espiritual. Sim. E aí a política, então, fica também contaminada por uma religião que está contaminada. A gente está um pouquinho atrasado, sobretudo no Brasil, para a gente ainda continuar acreditando no mito da democracia religiosa. Me parece que é o mesmo problema que a gente tem enfrentado com o mito da democracia racial. Isso, diga lá. Então, se a gente comprar essa ideia que nós temos uma democracia religiosa no Brasil, nós não vamos fazer os devidos enfrentamentos. Sim. Eu penso que o Estado deveria ser laico. Deveria ser laico. A laicidade do Estado foi comprometida. Foi comprometida, por um projeto exatamente. religioso A excludente. constitucionalidade foi comprometida. Não é a constitucionalidade brasileira, a Carta Magna brasileira está comprometida. Tem uma opção de ter um Estado que respeite todas as religiões, né? E que, a meu ver, o mais interessante é seguir a religião que é a maioria da população, e aí você responde aos anseios, os desejos da maioria da população democraticamente. Eu queria perguntar à senhora uma coisa que eu sempre sou curioso a respeito do negócio de maioria. Porque é interessante essa questão, né? Maioria, minoria e tal. A democracia não é o governo da maioria. Isso é uma confusão que eu acho que nós fazemos por causa do poder executivo. No poder executivo, a maioria elege um administrador do executivo. Como a própria palavra diz, ele está ali para executar as políticas públicas. Mas o poder que administra, que organiza o país, é o legislativo, onde estão representados proporcionalmente todas as vontades do país. Então a democracia não é o governo da vontade da maioria, ele é o governo da vontade da proporcionalidade, entende? As ações objetivas, elas correspondem a uma proporcionalidade. A maioria não fica dona do Estado porque é a maioria. Então, uma vez que ela tem que respeitar a minoria, ela respeita nesta proporcionalidade. O nome disso é política. Isso é que é a política. Quando a senhora fala que o Brasil tem uma maioria cristã, e é verdade, de fato, a grande maioria do povo brasileiro é cristão.
Mas o cristianismo brasileiro, ele conhece muitos modos, né? Muitas vertentes. E tem o fenômeno do sincretismo religioso, onde as religiões africanas se apropriaram dos santos, né? E das figuras do cristianismo para emprestar a eles algumas características, né, dos orixás, da sua religião ancestral. Só imagina, são 350 anos de escravidão. Isso é um processo muito complexo, né, dentro da história. Sim. E nós ainda estamos dentro dele, digamos assim. Nós somos um país africano. Nós não podemos ter a ilusão de que somos um país europeu, nem sequer um país latino-americano apenas. Nós somos um país africano e somos um país dos nativos que aqui estavam, antes de todos nós, brancos e africanos, termos sido trazidos para cá. E se nós não nos compreendermos assim, nós vamos gerar um país profundamente fascista e fascista desse fascismo religioso. E eu permito dizer em respeito aos sinceros homens de fé. A gente entende que a igreja é santa, é una, mas ela é feita por pecadores, né? Os padres, os pastores, são seres humanos, são indivíduos que pecam, que erram. Se essa igreja, que é santa, que é una e é feita por pecadores, fosse também dona do Estado, mas é poder na verdade, demais. Mas na verdade nem é a proposta. Só o que eu sei, mas não, claro que não, eu sei. Mas um Estado religioso, estruturalmente, a igreja, como é no Irã, como é na Arábia Saudita, jamais seria investigada criminalmente. Ela seria dona do Estado. Por isso que a lacaidade do Estado, na minha opinião, é fundamental para garantir que os pecadores da igreja sejam controlados por outros pecadores, infelizmente, da vida civil. Eu não sou teólogo, mas eu conheço um Cristo, não é? Eu conheço um Cristo revolucionário, um Cristo que acolhe, um Cristo que não criminaliza, um Cristo que não mata. Eu conheço esse Cristo. Para Cristo, ele disse, todos são filhos do meu Pai. Agora, quando o Messias Bolsonaro fala Deus acima de tudo, eu não acredito, não é que eu não acredito nele. Exatamente. Eu não acredito nele, eu não acredito no que ele diz. Exato. Não acredito na autenticidade daquela fé. Quem tem verdadeira fé não coloca seu Deus acima de todos. Não consigo ver religiosidade autêntica nesse projeto messiânico de poder. Quem deseja fazer a bondade através da religião não precisa de poder. Só precisa de poder do Estado quem deseja enriquecer. Um Estado laico não é um Estado antirreligioso. Perfeito. E não vejo mal algum, eu, Pedro, em haver um crucifixo em qualquer lugar. Eu, particularmente. Não te incomoda? De maneira alguma. Mas também não me incomoda ver um ebó na porta. É a mesma coisa. É importante também a gente estar aberto ao diálogo e ser coerente, né? Se eu sou cristã, o mínimo que eu tenho que fazer é ouvir. Isso que a senhora falou é a melhor coisa do mundo. A grande coisa cristã é ouvir. Muito obrigado. Obrigada a você, Pedro. Laroye. Laroye Sul.